A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia aí, no Salmo de número 136. Aleluia, Jesus. Eu vou meditar em alguns versículos aqui, esse salmo maravilhoso. Glória a Deus. Salmo 136, vamos ler até o versículo 4 só, 1 ou 4. A minha tradução é bem diferente da de vocês aí, vocês vão encontrar talvez uma certa dificuldade em me acompanhar aqui, mas não tem problema não, né? A palavra de Deus ela é única e verdadeira. A palavra de Deus ela não importa a tradução, importa que Deus fala conosco, né, irmãos? Através da sua palavra. Salmo de número 136, o versículo 1 diz assim: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Dê graças ao Deus dos deuses, seu amor dura para sempre. Dê graças ao Senhor dos senhores, seu amor dura para sempre. Dê graças ao único que realiza grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Só até aqui, tá, irmãos? Esses salmos, irmãos, às vezes a gente lê até de uma forma responsiva, né? Quando a gente está lendo, fala, vamos ver, né? Eu leio o versículo, eu leio outro. Mas a gente às vezes não para meditar a grandeza desse salmo. Né? Que Deus fala, a profundeza da palavra, né? Que Deus fala para nós aqui, através desse salmo. Né? A tradução de vocês talvez diz assim: dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, né, dura para sempre. Aqui na minha tradução diz: o seu amor dura para sempre. Né? Que o salmista ele começa exaltando o nome do Senhor, né? Ele começa exaltando até ali o versículo 4, 5. Depois ele começa a falar das grandezas de Deus, né? Dos feitos maravilhosos que Deus realizou, né? Através da sua palavra, porque tudo foi feito através da palavra. Glória a Deus. Nada do que foi feito sem a palavra de Deus. Em todas as conquistas, todas as realizações de Deus, em todas as maravilhas que Deus realizou, sempre foi através da sua palavra, né? Porque a palavra de Deus é poderosa, né? Não há nada para se comparar à grandeza e à verdade da palavra de Deus, né? Muitos querem até distorcer, querem colocar coisas que não existem, mas a palavra de Deus é única e verdadeira. Então Deus, o salmista ele começa aqui a falar das maravilhas de Deus, das grandezas que Deus realizou, tal. Depois ele começa a falar dos feitos maravilhosos de Deus, e depois ele continua falando da libertação do povo do Egito, né? Da libertação do povo. Tudo isso porque o seu amor, ele é grande, ele dura para sempre. O amor de Deus é infinito. Né? O amor de Deus é infinito. Não há nada que supera o amor, a grandeza do amor de Deus. A palavra diz que Ele nos ama com amor incondicional. Né? Ele não põe condições para nos amar. Né? Ele nos ama da maneira que nós somos, do jeito que nós somos, falhos, né? Muitas vezes pecadores, mas Ele nos ama assim, né? É assim que Deus nos ama. Ele não exige condição, Ele não exige que nós... Não, isso aí é cada um de nós, né? Ser fiel, né? Praticar as coisas de Deus, isso aí depende de cada um de nós. Né? Mas mesmo assim Ele continua nos amando. Ainda que nós venhamos a falhar, nós venhamos a deixar de ser fiel a Ele, porque muitas vezes a gente deixa de ser fiel, né? A gente vacila nos momentos de fraqueza, né? A gente deixa de ser fiel, mas Deus continua nos amando. E esse salmo tem uma profundeza muito grande, né? A gente, irmão, muitas vezes até duvida de tanto amor, da grandeza do amor de Deus. Muitos pensam até que o amor de Deus ele pode deixar de existir, mas não. Sabe por quê, irmão? Porque o amor de Deus ele flui de uma fonte inesgotável. É verdade. É uma fonte inesgotável. O amor de Deus é infinito. Não há coisa maior, não há coisa melhor do que o amor de Deus. E isso, irmãos, é que nos conforta, né? Que nos faz superar certas coisas
que a gente passa na vida, certas dificuldades que a gente enfrenta, né? Isso aí é comum. Ninguém está livre de passar por dificuldade, por necessidade, por alguma coisa, né, que a gente às vezes almeja e não consegue. Mas isso aí, irmão, faz parte do amor de Deus. Aleluia. Né? Muitas vezes a gente quer coisa que não é bom para nós, mas o amor de Deus faz com que Ele evite que a gente consiga essas coisas. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que não é bom para nós. Então, isso faz parte do amor de Deus. Né? E às vezes a gente não entende. Mas porque eu lutei tanto para conseguir isso, eu lutei tanto para conseguir aquilo e não consegui. Mas por que, irmãos? Você perguntou a Deus, né, para que isso aconteceu? Não. Muitas vezes a gente não pergunta, a gente quer, a gente só quer. É verdade. Mas não procura saber por que Deus não permitiu. Porque o amor dele é infinito. Porque o amor dele é grande sobre nossas vidas. Aleluia. Nem tudo que a gente quer, Deus permite que aconteça na nossa vida. Mas por tudo isso faz parte do amor dele. Né? Porque ele sabe que se a gente conseguir alguma coisa que a gente quer conseguir e ele não permitiu, ele sabe que se a gente conseguir, a gente não vai andar na presença dele. É verdade. Né? Vai deixar talvez de servir a ele. O ser humano é muito fácil. O ser humano, irmãos, qualquer coisa, o ego deles cresce. Se a gente não controlar essas coisas, se a gente não controlar o nosso ego, a gente acaba, né, tentando crescer mais do que Deus permite. Né? Não, Deus tem um limite. Deus tem um limite para nós. Deus ele não tem limite para ele. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, né? Do jeito que ele quer, porque todo o poder pertence a ele, mas ele não põe limite para nós, porque ele nos ama. Né? Ele nos ama, então ele põe limite para cada um de nós. Muitas vezes a gente não entende isso. Né? Muitos ficam tristes e até desvia-se da presença de Deus. Deixa, né, como fala aí, chuta o balde. Né? Mas Deus não quer isso para nossa vida. Deus quer, irmãos, que a gente permaneça fiel, ainda que estejam passando por um momento difícil. Glória a Deus. Mas Ele sempre está no controle. Ele está nos consolando. Né? Ele sempre está nos confortando. Porque o amor dele é infinito. O amor dele dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Posso pagar a mesa do dia todo, sábado domingo da semana, né? É verdade. Aleluia. Então, muitas vezes a gente reclama. Glória a Deus. Está chovendo, a gente reclama. Verdade. O sol está quente, a gente Não está reclama. satisfeito com nada. A verdade é essa. Nunca ninguém está satisfeito com nada. Mas tudo isso é permissão de Deus. Aleluia, Jesus. Faz parte do grande e infinito amor de Glória a Deus Deus, para glória a conosco. Né? Que Deus abençoe, irmãos. Fique com essa palavra. Né? Glória a Deus. O pastor Jair pegou assim um pouco surpresa de manhã, mas eu estava lendo esse salmo e eu achei muito interessante esse salmo. Mas às vezes, irmãos, a gente não medita na palavra de Deus. A gente lê, mas não medita. É verdade. A gente lê de uma forma assim, né, sem meditar. A gente tem que parar para meditar na palavra de Deus. A gente tem que parar, né, cada versículo que a gente lê, para e medita naquele versículo. Procura saber o que Deus quer falar. Aleluia, é verdade, Senhor. Nunca leia o texto sem antes ler o contexto, porque às vezes você não vai entender. É mesmo. Mas se você ler o que está no contexto, você vai entender aquilo que Deus quer falar. Você vai entender o sentido, Aleluia. a continuação da história. É verdade. Né? Muitas vezes Deus fez certas coisas, né, anteriormente, você não entendeu. Mas se você ler e continuar lendo aquilo que você se propôs no seu coração de ler naquela hora e meditar, Deus vai falar com você de uma forma especial. Glória a Deus, é verdade. Né? Deus vai falar de uma forma que você possa entender, mas tudo isso porque Ele nos ama. Aleluia, é verdade. Deus nos ama de uma forma que a gente não entende muitas vezes. Né? A gente fica assim. É verdade. A gente fica sem entender, né? sem entender, porque Deus nos ama. A gente fala, eu sou tão falho, meu Deus, por que o Senhor me ama tanto, né? Às vezes até a gente questiona com Deus, por que o Senhor me ama tanto? Né? Irmãos, a gente tem passado por um momento difícil aí, né?
Os irmãos que acompanham a gente sabem, né? Em 4 meses, irmãos, eu e minha esposa, nós perdemos. Eu perdi 2 irmãos e a minha sogra, a mãe dela, em 4 meses, irmãos. É verdade. Né? No período de 4 meses. Você vê, é uma coisa, se a gente for deixar essas coisas nos abater, se a gente não se apegar, não crer no amor verdadeiro de Deus, né? A gente acaba, irmãos, se tornando fraco, negligente, porque É verdade. essas coisas nos abatem muito. Mas que nos conforta é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a É o Deus. amor, né, grandioso de Deus. Tá, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Tem Tá desespero, bom? né?